Amém. Nós estamos iniciando hoje o estudo de número 23 do módulo 2 do Seminário Teológico Base, intitulado O Cristão e o Pecado. Esse estudo, né, é o último estudo nosso desse ano, de 2025. Nós vamos sair de recesso hoje, dia 16, e voltamos no dia 22 de janeiro. Esse estudo eu vou dividir ele em duas partes. Essa é a primeira parte desse estudo. Na próxima aula, nós teremos a segunda parte dele e concluiremos no dia 29 de janeiro, nós concluiremos o módulo 2 completo, com o estudo 24. E em fevereiro de 26, iniciamos aí sim o módulo 3, de número 3, aqui do Seminário Teológico Base. Vamos orar primeiro, em nome de Jesus, para que a gente possa iniciar nossa aula. Vou pedir a Daniele para orar. Pode orar, Daniele. Obrigado. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, por essa noite, por esse dia, Senhor, que cada um dos nossos irmãos tenha conseguido chegar na sua própria casa, com tranquilidade, Senhor, com a sua proteção. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe o pastor Lúcio, que ele nos abra a mente com as palavras que ele vai dizer hoje, que o Senhor coloque no coração dele tudo o que nós precisamos entender e compreender de sua palavra, Pai. Pai amado e Pai querido, eu entrego também, Senhor, meus irmãos que não estão aqui e que estão, Pai. Que o Senhor possa vir a abrir a nossa mente, abrir nosso coração para a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Tá sem som, pastor? Amém. Falei amém. Te agradeci. Obrigado, Daniela. Hoje, então, a gente vai iniciar aqui, né, o estudo de número 23, né, do módulo 2. Só projetar para vocês aqui na tela. Isso foi? Foi. Amém. Então, nós estamos hoje começando, né, não vamos concluir hoje, o estudo de número 23, titulado Cristão Pecado, né? E esse talvez, eu fico bastante calmo, até dividir em duas aulas, inicialmente seria uma, mas para a gente poder ter um tempo maior para olhar esse tema tão importante, né? Então, a gente tem nesse estudo, né, eu coloquei aqui, crucial, né, para o nosso seminário teológico de base, né? Ele é a centralidade do entendimento básico do estudo do módulo 2, né? O estudo de 23 vamos dizer assim, o centro, né, de tudo que nós vemos desenvolvendo até aqui, que é justamente quando nós fechamos, né, essa relação para entendermos a natureza pecaminosa, a natureza caída, os impactos dela, e como é que nós, como cristãos, agora não somente como seres humanos, que é o que nós estudamos até aqui, mas como cristãos, como é que nós nos relacionamos com o pecado, né? Como é que, a partir de agora, né, nascidos de novo e vivos de Jesus, como é que nós passaremos a entender ou a nos relacionar com o tema do pecado. Então, a gente está prestes a embarcar, né, nesse estudo profundo e transformador, explorando esse tema, né, que é o cristão e pecado, como falei. E isso não é apenas uma análise, né, eu destaquei aqui, teológica, mas o convite é reflexão pessoal. O que nós vimos até agora foi teologia, né, a estruturação do pecado, a queda, as consequências da queda, tudo que envolve a queda humana. Mas o estudo de número 23, se ele é mais do que um estudo teológico, mas é um convite também, agora um desafio, vamos dizer assim, para cada um de nós reunamos aquilo que aprendemos e confrontemos com aquilo que nós vivemos. Então, a realidade do pecado na vida do crente, né, não com o intuito de condenar ninguém, mas de iluminar o caminho, né, que Deus nos oferece para uma vida de santidade e vitória. Né? Compreender a nossa identidade em Cristo é fundamental e como essa verdade nos capacita a navegar os desafios e as tentações que ainda persistem após a conversão. Eu acredito, né, que ao final desse módulo a gente vai ter essa compreensão mais clara de como o Espírito Santo nos equipa, né, não só nos orienta, mas nos equipa para resistir ao pecado, para nos arrepender dele, né, verdadeiramente, e para caminhar em novidade de vida, que é o propósito do cristão. Ser crente significa caminhar em novidade de vida, ou seja, viver uma nova vida em Cristo Jesus. Se converter e continuar vivendo a velha vida, não é o indício de alguém que nasceu de novo, pelo contrário. Então, perdão, irmãos, que esse seja um tempo, né, para a gente renovar principalmente nossa mente, coração, fortalecer a nossa fé e dedicação ao Senhor, né? E aí que Deus nos guie nesse estudo, nessa jornada de entendimento, dessa aplicação prática do que nós vimos até aqui. Então, qual é o texto básico, né? Leitura de 1 João 1,7, né? E diz o seguinte: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, como Cristo está na luz, né? Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esse versículo estabelece, né, o fundamento da nossa caminhada. Viver na luz de Cristo nos mantém em comunhão com Deus e também com os irmãos, né, sendo continuamente purificados pelo sacrifício de Jesus. Então, o que eu estou dizendo com isso? Né? João ele destaca em 1 João 7, não somente que se andarmos na luz, né, não somente temos o benefício, vamos dizer assim, de andar na luz, obviamente, né, óbvio, se estamos na luz, temos o benefício de andar na luz. Mas mais que isso, se andarmos na luz, como ele está, um indício, né,
o direcionamento, vamos dizer assim, o sinal, né, o direcionamento de que estamos realmente caminhando na luz é o fato de termos comunhão um com os outros. E o sangue de seu Filho, né, nos purifica de todo pecado. Então, vejam como é que a comunhão entre irmãos ele é fundamental, né? Por quê? A comunhão entre irmãos é um indício. Se você tem comunhão, se você vive em comunhão, se você está envolvido com a sua comunidade, se você tem comunhão com a sua comunidade, claramente é um indício de que você tem caminhado na luz de Cristo, né? A falta de comunhão, a falta de alinhamento, né, em termos de convivência espiritual com a igreja, enfim, com tudo que cerca a comunhão com os santos, é um indício de que a pessoa precisa fazer uma reflexão sobre sua própria vida. Uma vez que quem anda com Cristo, ele vai refletir essa caminhada na luz de Cristo, tendo justamente comunhão com os outros os irmãos, né? Então, essa é a base de tudo que nós vamos falar aqui. Então, qual é a introdução, né? O cristão experimentou essa maravilhosa salvação do pecado por meio de Jesus. Esse é o ponto de partida, né? No entanto, ainda vivemos em um mundo profundamente marcado pela presença e influência do pecado. Então, esse é o contraponto. É o que eu falo sempre nas aulas. É o já e ainda não. Qual é o já? Já experimentamos a maravilhosa salvação do pecado por meio de Jesus Cristo? Já. Mas qual é o ainda não? No entanto, ainda vivemos em um mundo profundamente marcado pela presença e influência do pecado. E essa realidade de nós estarmos nesse meio, ainda não temos sido transformados totalmente, né? Não temos sido revestido de incorruptibilidade, né? Teve nosso corpo revestido de glória, essa realidade não pode, né, nos desanimar, mas sim nos preparar para essa jornada cristã. Porque uma vez que estamos no mundo, e que no mundo existe a presença marcada profunda e a influência do pecado, obviamente nós seremos tentados também em todo o tempo sobre nossas próprias vidas a pecar. Então, a vida cristã, acima de tudo, envolve uma luta contínua e consciente contra o pecado. Não somos mais escravos dele, mas precisamos estar vigilantes e armados espiritualmente. É o que eu falei, é o já, mas ainda não. Então, qual é essa luta contínua e constante contra o pecado? É que não somos mais escravos do pecado, mas precisamos sim andar vigilante contra ele e armados espiritualmente, que é a única forma de nós podermos vencer isso, né? Então, qual é o primeiro passo, né, nessa luta? Primeiro é identificar quais são os nossos inimigos, né? Identificar quem são os nossos adversários espirituais. O segundo passo é as penalidades do pecado, né? Compreendermos as consequências de ceder à tentação também nos impede, né? Ou nos conscientiza, né? A lutarmos contra o pecado, uma vez que sabemos as consequências e a penalidade dele. Aprendemos também a prevenir o pecado, né? Aprendemos de forma prática, né? A termos essa proteção espiritual. Então, se algo te faz cair, você precisa se afastar desse algo. Né? Se algo te faz tropeçar, você se afastar desse algo. E, por último, né, o remédio bíblico para isso. Descobriremos, né, a solução divina para quando pecar. Então, os passos são: entendemos quem são os inimigos, entendemos quais são as penalidades, entendemos qual é a prevenção e, por último, qual é o remédio bíblico para isso. Então, a realidade do pecado na vida cristã uma das verdades mais importantes que precisamos entender é essa, né? O cristão não vive no pecado como antes da conversão, mas ainda precisa lutar contra ele diariamente. E essa é uma distinção fundamental para compreender a vida cristã. E esse é um ponto que muitos irmãos em Cristo têm dificuldade de alcançar e têm dificuldade de entender. Nós não vivemos mais no pecado como antes da conversão. O que é viver no pecado? É viver de maneira voluntária e muitas das vezes inconsciente na prática do pecado. Estamos pecando achando que não tem problema, que estamos fazendo o correto, sem a dimensão de que aquilo é pecado. Vivemos no pecado ou até com a percepção do erro, mas sem nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de constritamento por conta do pecado. Essa é uma vida antes da conversão. A vida pós-conversão não é uma vida de viver e ser no pecado. Eu falo, o cristão, antes de mais nada, antes de mais ninguém, ele tem que ser o primeiro a se assustar com o seu pecado. Ele não pode viver no pecado e achar que está tudo bem. Ele não pode pecar e não ter essa consciência, né? De falar, meu Deus, eu pequei, me perdoa e buscar o perdão do Senhor por pecado. Mas nós precisamos estar, né, lutar contra ele diariamente, né? Então, não vivemos mais no pecado, mas continuamos lutando contra ele todos os dias da nossa vida. E essa é uma distinção fundamental para compreender a nossa vida cristã. Primeira posição legal, né? Diante de Deus fomos justificados, lembra? Nós falamos aqui sobre justificação, declarados santos pela fé em Cristo Jesus, e nossa posição é segura. Essa é a primeira posição. Quem é você agora? Quem sou eu agora? Diante de Deus, nós já fomos justificados, declarados santos pela fé em Cristo Jesus. Ah, nós somos santos? Somos. Porque eu sou santinho? Não. Porque eu faço tudo correto? Não.
porque pela nossa fé em Cristo Jesus, nós fomos declarados santos pelo Senhor e justificados por Ele. E essa é a nossa posição. Esse é o ponto de partida na minha e na sua vida. E qual é a condição prática, né? Em nossa experiência diária, ainda enfrentamos tentações e às vezes caímos, né? A salvação não elimina imediatamente toda a presença do pecado. E esse é um ponto interessante, né? E eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Há algum tempo atrás eu fiz um gabinete, né, com alguns irmãos, e entre esses irmãos tinha pessoas que tinham se batizado, né? E uma, né, dessas conversas foi justamente sobre isso, né? A pessoa expondo da dificuldade que ela estava, a pessoa estava em relação a isso, porque ela acreditava que, efetivamente, quando ela se batizasse, né, todo o pecado cessaria, né, a velha natureza morreria, ela andaria automaticamente assim, como uma nova criatura, no sentido de não cometer os mesmos erros, né, a carne não se manifestar, mas é bem diferente disso, né? Nós sabemos que, pelo contrário, uma vez batizados, nós começamos uma luta constante contra a nossa própria carne, né? Contra nossas tentações, lutando para nos mantermos de pé e não cairmos nos mesmos erros de antigamente. Então, eu quero ouvir um pouquinho, né, sobre vocês depois dessa parte, né? Que a palavra diz que o processo é contínuo, né? A santificação não é um ato único. Eu estou santificado, então agora, da agora para sempre eu sou santo. Não, isso é uma jornada que vai durar toda a vida cristã, na qual nós somos progressivamente transformados à imagem de Cristo. Ou seja, Deus vai trabalhando numa área, vai trabalhando em outra área, vai trabalhando aqui, trabalhando um pouquinho ali, e gradativamente nós vamos sendo transformados dia após dia na imagem de Cristo para a glória do Senhor. Mas a pergunta é essa: vocês experimentaram, como é que foi? Vocês pensavam assim também, antes do batismo, depois do batismo, né, de que seria mais fácil, seria menos fácil, né? E vocês vivem, sentem isso diariamente, essa luta interna, né, para se manter distante mesmo, né, do pecado, da velha natureza? Quero ver um pouquinho de vocês. Oi, pastor. Eu, na verdade, antes eu não tinha essa percepção. Depois do meu batismo, depois de conhecer a Cristo, de aceitar Jesus, eu fico o tempo todo me policiando, me pedindo perdão a Deus, porque antes eu não tinha essa percepção de erro, de pecado. É diferente, né? A vida mundana é diferente depois de uma postura cristã. Eu sinto totalmente hoje diferente. Às vezes eu mesmo dentro do carro dirigindo, às vezes sei lá, um exemplo, a pessoa me fecha, aí eu já me irrito, né, e falo, aí daqui a pouco, Senhor, me perdoa, aí eu me corrijo logo na hora. Antes eu não fazia isso. É impressionante como alerta, né, liga em nós vamos dizer, né, esse sinal, né, esse alerta esse incômodo, né, vamos dizer assim, esse incômodo, né, daquilo que nós começamos a viver em Cristo, né. Jesus vai nos incomodando ao longo da jornada, né. Mas pode falar, Vera, se quiser, Daniele. Maliane, paz, seja bem-vindo. Paz, pastor, paz a todos. Pode falar. Sim, na realidade, né, a gente sabe que a nossa caminhada é difícil. Uma vez estava conversando há muitos anos atrás com um primo meu, que é pastor, e a gente estava falando sobre uma pessoa, né, comentando sobre um amigo em comum, e eu falei, poxa, por que ele não veio para Jesus? É tão fácil. Isso aí há mais de 15 anos. Aí ele falou para mim, Vera, não é fácil ser cristão. Fácil é ser do mundo. Ser cristão é muito difícil, porque nós lutamos contra a carne todo dia. E realmente é verdade. E dali eu comecei realmente a dar atenção àquilo, porque nós vivemos, por mais tempo que nós tenhamos, ou nós estamos aqui no mundo. E quando nós estamos, nós sofremos influências realmente do mundo, ou seja, com coisas que venham, né, do mundo a seduzir nossos olhos, né, que muitas das vezes acontece, ou até mesmo com a nossa personalidade, né? Então, eu pude perceber isso, né? Que é uma luta diária para que nós estejamos diante do Senhor, né? Sempre reconhecendo nossos erros e pedindo perdão, porque o perdão, né? É algo que nos liberta, né? Que nos dá, então, quer dizer, mas para isso nós temos que reconhecer. Temos que reconhecer que erramos. E através desse sentimento aí, sobre tudo isso que você está falando, realmente é verdade. É a consciência do erro. Quando você tem consciência do erro, por exemplo, vou falar de mim um pouco, né? Eu não sei se eu já comentei, eu tenho, que é bem aflorado, né, a minha sinceridade. Eu sou muito sincero. E meu rosto fala, meu olhar fala quando algo me incomoda, né? E algumas pessoas que são muito chegadas a mim sempre falam isso para mim. Vera, você tem que controlar um pouco isso.
Você tem que controlar isso em você. Então, eu sei que isso é um dos frutos do Espírito, né? Que a gente tem buscado, a gente busca, né? E esses dias até eu estive conversando com a menina que trabalha comigo e ela falou para mim, Vera, não é falar, é a forma como você fala. Você tem que controlar isso. E eu falei para ela, Pedro também era assim. Pedro, mas Pedro era assim, mas ele teve que mudar. Eu falei, sim, mas eu busco mudança nesse sentido. Então, toda vez que eu tenho esse tipo de atitude, né, falo assim sempre o que eu penso ou que está me incomodando, o Espírito Santo me incomoda para que eu tente me controlar. Né? Então, acho que isso é uma briga minha constante com essa coisa de eu, sabe, tá sempre falando o que eu penso, que muitas das vezes, para mim pode ser bom, mas para quem está ouvindo não é, né? Então, eu tenho que controlar isso e saber que tem hora certa para falar certas coisas e formas de falar, né? E nessa coisa aí é realmente algo que eu tenho que controlar bastante, sabe? O Espírito, eu sempre peço, o Espírito Santo me incomoda, toda vez cala a minha boca, fecha a minha boca, entendeu? Para que eu, né, não venha ficar nessa constância, porque nós tem que haver uma mudança. Se não houver mudança, não adianta, né? Tem que haver mudança. Mas é difícil controlar algumas pessoas, né? Já são mais agressivas, outras são mais explosivas, outras são muito sinceras, como eu, outras, né? Então, quer dizer, isso a gente tem que buscar os frutos, né? Os frutos do Espírito. Amém, amém. É isso, né? O domínio próprio é algo tão poderoso que só através do Espírito a gente consegue ter, né? É uma das gomas lá do fruto do Espírito, né? Mas essa luta é constante para todos nós, né? Porque a gente, no fundo, né, cada um de nós luta, antes de mais nada, contra a nossa própria natureza, né? Personalidade, nossa vontade, nossos desejos. Mas quero perguntar a Eliane e a Daniele, assim, da percepção de vocês, assim, com o tempo, né? O pastor Tati também, se quiser falar, fica à vontade, está com o Benício. Para vocês é claro, assim, né? Porque, assim, a Mariane tem já um tempo caminhada para o Senhor, a Daniela um pouco menos, mas é claro esse processo, né? Falando sobre esse processo contínuo de santificação, né? Você começou de uma forma, e depois Deus te incomodou em outra área, e Deus mudou aquela área, depois Deus foi te mudando em outra área, né? Esse processo contínuo, né? De mudança que o Senhor vai fazendo ao longo do tempo. Vocês percebem, sentiram isso? Pastor, comigo tem sido assim a caminhada, né? Eu sei que eu estou muito neném ainda na caminhada, mas eu tenho sentido muito assim. Quando vem. Eu tive um episódio aqui em casa que eu sou muito parecida com a irmã Vera. Quando eu percebo que uma situação não tá legal, ou então eu vejo que a pessoa não age corretamente, não está sendo correto naquela situação, me incomoda. E eu sei que eu não posso agir mais assim. Então, eu tive com a Cristiana e Júlia até falando, mãe, mas você tem que mudar. Aí, assim, eu tenho, desde aquele dia, eu tenho orado ao Senhor para que me dê a mansidão mesmo, né? Que eu consiga ser mansa e ter domínio próprio, porque eu não posso ficar chateada por uma atitude de um terceiro, né? E aquilo me incomodou. Então, toda vez que eu me pego naquela situação, eu sinto um constrangimento, aí eu me seguro, né? E eu acho que a caminhada é por aí, né, pastor? A gente vai empreendendo todo dia, como falei com o senhor, pastor, eu faço fofoca, mas não é fofoca que coisa, é o julgamento, eu acho, pastor. É aquela coisa assim, poxa, eu acho que fulano não está agindo corretamente. Porque eu acho que assim, tem coisas que são princípio e caráter, pastor. E eu fui criada para ter princípio e caráter. Lógico que eu tenho muitas falhas, como todo mundo. A gente antes de ser cristã, né, caminhar com o Senhor, como eu agora estou conhecendo, a gente achava que era muito correto, né, muito íntegro, e a gente começa a perceber, depois do batismo, que a gente não é tão correto e tão íntegro nos pensamentos, nas vontades, né, na forma de agir. Às vezes uma grosseria que você faz com uma pessoa não está correto, às vezes uma forma mais dura de você falar, né, de repreender, você não está correto. Então, e agora,
Quando eu faço, eu fico constrangida logo em seguida e já me pego ali pedindo perdão ao Senhor, né? Porque a gente vai começando a discernir um pouco do Espírito Santo na gente, né, pastor? Porque ele está caminhando junto conosco. Ele é o nosso consolador, mas ele também está ali ensinando todos os dias. Então, esse constrangimento vem na hora, é o que eu tenho sentido. Eu estou muito feliz. Eu sempre falo para o Senhor que eu estou muito feliz com a caminhada, né, pastor? E tenho aprendido muito com os irmãos, olhando os irmãos, ando olhando a conduta dos irmãos, e com o Espírito Santo, que constrange na hora e a gente já percebe, poxa, fiz errado, e perdão, Senhor, e dali continuamos, porque a gente tem que lembrar também que Deus joga no mar do esquecimento, né, pastor? Senão a gente fica se torturando. Então, eu vou falar a minha experiência, né? Eu, por exemplo, eu sempre fui, mas hoje em dia eu queria que eu seja menos. Eu sempre, explosiva, é assim, pronto. Só que eu vejo que um tempo pra cá, não só eu, as pessoas veem essa mudança em mim. Porque eu não queria nem saber, é isso, acabou. Aí eu falo, meu Deus, mas eu não posso, eu como uma verdadeira cristã, eu sou uma missionária. Eu me batizei nas águas, eu tinha 15 anos de idade. Hoje em dia eu tenho 53. Eu não posso agir como uma menina que eu não sou mais. Então eu sempre falo com o Senhor, eu vejo mudança em mim. Aqui em casa todo mundo fala. Até meu esposo fala, dá pra ver, essa igreja está te fazendo bem. A igreja, sim, os irmãos me fazem bem, só que vem de dentro de mim que eu não posso agir como eu agia, mas é tudo meu, era assim, não quero saber, falou comigo, se pisou no meu pé, eu já era assim. Só que todos os dias eu venho assim, vejo que tem mudança, assim, lá no meu trabalho, as pessoas verem mudança, entendeu? Eu tomo conta de uma senhora de 91 anos, eu peço, vou fazer 21 anos agora que eu tomo lá, mas eu peço Deus, mas me dê paciência e o tempo todo. E eu acho que hoje em dia eu posso falar que eu penso mais antes de falar, antes de agir, não fico agindo no impulso. Mas é assim, sempre falando com Deus. Quando eu paro para falar, vou falar isso. Aí eu falo assim, mas eu não posso fazer isso. E eu vejo assim, hoje em dia eu vejo que eu paro para pensar mais antes de falar, entendeu? Mas eu não fazia isso, eu falava e pronto. Só que hoje em dia eu consigo ter essa maturidade de parar e falar, não. E falo com Deus, Senhor, eu não posso agir assim, entendeu? No meu caso, é assim. Amém. E é isso, né? E a gente vai sendo transformado, né, ao longo do caminho, E é o mais lindo que eu vejo, né? Que é óbvio que é sempre o Espírito atuando em nós, mas como é fundamental também, né? Como Deus ele é cuidadoso e cavalheiro, né? Deus ele não faz nada fórceps, né? Não faz nada forçado em nós, né? E como é importante para nós, né? Conhecermos a palavra do Senhor, né? Conforme nós vamos conhecendo da palavra, tendo maior entendimento, né? Ouvindo aquilo que o Senhor diz, né? Tendo sabedoria a partir do conhecimento da palavra de Deus. Deus vai utilizando essas ferramentas, né, esses instrumentos, né, que nós vamos sendo equipados para ir nos moldando, né? Então, você lê a palavra, aí você ouve alguma coisa, aquilo te toca, aquilo te mostra algo que você precisa ponderar ou reconsiderar, ou realmente mudar na sua vida. E como Deus vai, de maneira muito gentil, né, lapidando, né? A gente é meio pedra bruta, né? E Deus vai lapidando ao longo do caminho a nossa vida, conforme a gente vai caminhando com Ele. Quer falar, esposa? Não sei se ela está com o Benício. Ela está com o Benício. Amém. Então, Romanos, né, capítulo 7, 21, o apóstolo Paulo diz, né? Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Né? Esse é um dos textos, Romanos 7, talvez um dos textos mais claros, né, sobre essa nossa natureza, né, quando ele começa a discorrer sobre isso, né, que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, né, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo, né, então existe uma lei, né, que atua sobre nós, que é essa, nós queremos fazer o bem, mas ao mesmo tempo que queremos, quando queremos fazer o bem, o mal sempre está junto a nós, e o mal, não somente o diabo, Satanás, seus anjos caídos, não somente sobre isso, mas a própria natureza humana, né? Nosso próprio desejo, nosso coração enganoso e tudo aquilo que nos cerca, né? Então, o apóstolo Paulo, em sua honestidade, descreve a luta interna que todo cristão genuíno experimenta, né? E quem dizer que não vive isso está mentindo, né? E essa tensão espiritual é normal e esperada na vida de fé, né? Por que é importante nós termos essa percepção? Porque tem muitos irmãos que acabam se sentindo, como a Daniela falou, culpados, pesarosos. E aqui eu não estou dizendo de pecar e está tudo bem, não é sobre isso, mas de, mesmo tentando e se esforçando para viver uma vida correta diante do Senhor, acabam cometendo erros ou tendo um deslize, e às vezes, vamos dizer assim, acabam não aceitando o perdão de Deus, não acabam não liberando sobre sua própria vida nossa, eu errei, pequei,
me consertei diante do Senhor e vou seguir em frente, caminhando para cada vez, a cada dia mais nesse processo contínuo, me santificar, me moldar em mais semelhança de Cristo, e ficam presos nesses erros, né? Justamente por desconhecerem que essa tensão, né, espiritual entre querer fazer o bem e o mal está sempre perto, ou como Paulo descreveu, nessa luta interna cristã, ela é genuína, e ela não só é genuína, como ela é experimentada por todos nós. Ah, mas o pastor tem 30 anos, mas o irmão tem 50 anos, mas eu tenho 2 anos, não importa. A luta de novo convertido, ela é a mesma que a luta de alguém que tem muito tempo de convertimento ao Senhor. Com certeza. Não faz diferença nesse aspecto. Não faz nenhuma. O que faz diferença é o que falou, é a maturidade, às vezes, o conhecimento da palavra, e mesmo assim caminha para o outro lado, né? Da mesmo tempo que as pessoas, quando estão começando a sua caminhada, têm pouco conhecimento ainda da palavra e experiência, mas tem contrapartida daquele primeiro amor, né? Então, tudo que fala, ele nem discute, ele aceita com o Senhor, ele vai seguindo em frente, isso gera mudança. Ao mesmo tempo, para nós que já estamos muito tempo na caminhada na fé, a gente tem um outro desafio, porque a gente já não está mais naquele primeiro amor, né? A gente já está há muito tempo ouvindo as mesmas coisas, os mesmos problemas, talvez vivenciando os mesmos erros, os mesmos pecados. Então, o que nos faz continuar nesse momento, aí já é a maturidade, a certeza de que conhecemos o Senhor e tudo isso vai passar, que o Senhor está mudando, que está nos transformando, né? De confiar no amor e no perdão de Deus, de saber que nem toda fase ruim dura para sempre, que o Senhor sempre vê o nosso resgate. Então, isso tudo está mudando e moldando o nosso caráter cristão ao longo do tempo, né? Então, a ideia de falar aqui sobre esses itens, né? Então, quais são os inimigos do cristão, né? Segundo as Escrituras, né? E aí, nós precisamos entender que a Bíblia revela claramente que nós vivemos uma batalha espiritual, né? No módulo, se não me engano, no módulo 4, no CETEB, nós vamos para o 3, né? No 4, nós vamos tratar sobre os anjos e os demônios e tudo que cerca, né? E é muito claro para nós que existe uma batalha espiritual. O crente que ignora isso, né? O crente que ignora essa batalha, ele está fracado a ser derrotado. Existe sim uma legião de demônios contra a sua e a minha vida. Existe sim uma legião de Satanás, né? Militando contra a minha e a sua vida. Para quê? Para tirar seu carro, sua casa, seu bem, seu marido, sua família? Também, mas o fim não é esse, né? O propósito final e maior é destruir a sua vida, é te matar, te arrastar para o inferno junto com ele, porque ele já está derrotado, eles já estão derrotados. Então, qual é a intenção? É destruir a sua alma, é te arrastar para o inferno. Então, a batalha espiritual e real, antes de mais nada, são pelas nossas próprias almas. Eu lembro que meu pastor de juventude, né, na época que ele me discipulou, ele falava muito disso, né? Ele falava, não é que eu não acompanhe como pastor, eu posso orientar, aconselhar e ensinar a vocês aquilo que é o caminho do Senhor, aquilo que está escrito na palavra. Mas fiscalizar não é o meu papel, porque eu já estou ocupado demais tentando levar a mim mesmo para o céu, entendeu? E essa é a realidade. O meu maior desafio hoje, o seu maior desafio é levar você mesmo para o céu. Assim, o meu maior desafio hoje é levar o Lúcio para o céu. Por quê? Porque, mas tem tantos anos de cristão, tem 20 anos, mas pastor, mas se der brecha, as mesmas paixões, os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas decisões inconsequentes, elas são revividas na vida de todos nós. Então, existe sim uma batalha espiritual, e para vencer, né, a gente precisa, antes de mais nada, conhecer nossos adversários. E a Bíblia identifica 3 principais inimigos que se opõem à nossa caminhada com Deus, né? Quais são eles? E nós precisamos ter essa. Primeiro de tudo, o mundo, né? O que é o mundo? Eu não quero viver no mundo. Fulano voltou para o mundo. Ciclano voltou para o mundo. Na igreja fala-se muito sobre o mundo. O que é o mundo? Né? Mas, assim, qual é a definição exata de mundo? Né? O que a gente fala de mundo é o quê? O mundo. O mundo não é porque eu voltei para o mundo... porque eu voltei a beber lá um copo de cerveja. Não, isso é uma atitude mundana, mas o mundo, né, segundo as Escrituras, não é isso em si, né? Isso é uma parte dele, mas não é isso em si, né? E o que é o mundo? É um sistema de valores e práticas contrárias a Deus. Por isso que nós falamos que quem está em Cristo vive para Deus, quem não está em Cristo vive para o mundo. Por quê? E o que é o mundo? Filosofias humanas, cultura secular, padrões mundanos. Hoje, por exemplo, eu estava na fisioterapia agora à tarde e a gente estava conversando, eu e o fisioterapeuta. Enfim, é uma conversa saudável, né? De 2 pessoas, obviamente, educadas, mas é impressionante como as pessoas são cheias de filosofias humanas, né? Uma mistura de vários entendimentos e consciências e
e mistura uma coisa, mistura com outra, mistura a Bíblia com o kardecismo, com o espiritismo, né, que é kardecista, com Seixonoe, com tudo, assim, vai com tudo, com panteísmo, que somos energia. São filosofias humanas que vão ali entrando, né, nas pessoas, né? E eu estou dizendo isso aqui porque eu disse para ele claramente, né, não tem nada de confidencial nessa conversa, mas que vão criando um emaranhado, né, de pensamentos e vão construindo fortalezas mentais nas pessoas que a sensação que eu tenho assim, na conversa é que para chegar ali no fundo, mesmo no âmago, para tocar, para que a pessoa tenha uma visão, só o espírito, porque é como se fosse uma floresta, sabe, bem fechada. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, quando eu era jovem, né, na casa dos meus pais, a gente tinha aquelas plantas trepadeiras, né, de muros. Vocês já tiveram a oportunidade de ter contato com essa planta? Mas aquilo é bonito, mas ao mesmo tempo assim, é bonito no muro, mas é uma praga, porque ela cresce, ela vai se emaranhando uma na outra, né? Assim, grosso, vai dando galhos grossos, vai dando um monte de coisa, né? E para você depois cortar, se você não cuidar ao longo do tempo, é muito difícil, né? Aquilo fica muito emaranhado ali, chega a agarrar no muro, arranca pedaço, arranca o reboco, arranca tudo. Para você tirar, ela tem que arrancar quase o muro todo. E é muito isso, né? Essas filosofias humanas, essa cultura secular, ela vai entrando na mente e corroendo e distorcendo, né? Na conversa a gente falava, a pessoa tem muitos conceitos bíblicos, bons conceitos, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, mas quando você entra nesse processo, né, ao longo da conversa, e aí que vai confrontando os pontos onde é para uma decisão por Cristo, aí já vem outras coisas que acabam misturando e viram uma mistureba. E é isso, o sistema mundano é esse, né? Filosofias humanas, uma cultura secular, padrões mundanos, aí sim, né? Padrões de prostituição, bebedeira, xingamentos, né? Linguagem inconveniente, mentira, né? Esperteza. São padrões. Isso é o mundo. Então, o mundo é esse sistema, né? Que milita contra a vida do crente e são contrários a Deus diariamente, né, nos seus valores e nas práticas. Não somente fazendo aquilo que é errado, mas também nos valores daquilo que é certo, ou que teoricamente tinha que ser certo. Então, uma filosofia humana, por exemplo, cada cabeça uma sentença, sua verdade não é minha verdade. Isso é uma filosofia humana que entra na mente das pessoas e que é difícil você confrontar alguém a respeito do pecado se ela acha que não existe pecado, que o que é pecado para mim não é para você, porque cada cabeça é sua sentença. Mas a Bíblia diz que existe só uma verdade, e essa verdade é Cristo. Jesus se autodeclarou: sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus é a verdade. Sua palavra é a verdade. E aquilo que foge da sua palavra foge da sua verdade, por consequente, é a mentira. Mas se nós relativizamos, onde cada um sabe a sua verdade, onde cada homem é Deus de si mesmo, por exemplo, é um problema, né? Hoje, por exemplo, uma coisa que nós inventamos, né, é uma cultura secular, só para dar um exemplo. Nós vivemos num tempo onde as pessoas têm o conhecimento vasto como um oceano, né? Mais profundo igual uma piscina. Todo mundo sabe de tudo por conta das redes sociais, por conta desse conhecimento veloz, né? Você dá um Google ali já meio que sabe. Todo mundo tem conhecimento sobre tudo, mas a profundidade é de uma piscina de 1.000 litros, que ninguém se aprofunda, né? Então, se você é difícil, antigamente, você ia chegar para falar com a pessoa respeitava o conhecimento, te ouvia. Não, hoje em dia, né, a juventude, de maneira geral, sabe de tudo, as pessoas sabem de tudo, já conhecem, já sabem, né? E isso é uma cultura secular, fora os padrões mundanos, né? Que não tem nada a ver. Que isso, é melhor aquela frase, por exemplo, padrões mundanos, para não ficar só em bebedeira, em prostituição, esse tipo de coisa. Mas aquela frase formada, é melhor fazer dentro da minha casa do que fazer na rua. Quando nós pais abrimos consentimentos, né, para nossos filhos. Não, é melhor minha filha trazer o namorado e dormir na cama dela com o namorado e ter relações dentro da minha casa do que ter na rua. Não, né? Nem aqui nem na rua. A postura, a verdade, é uma só. O Senhor fala sobre o pecado, sobre o erro. Mas o meu filho é melhor ele ficar em casa com a namorada ou ficar em casa bebendo com os amigos. Não, não é melhor nem aqui nem na rua. Então, são padrões, né, que nós vamos trazendo, né, de seculares que vão moldando as nossas atitudes sem nós percebermos muitas vezes. Isso é o que a Bíblia chama de mundo. E aí, nesse ponto, entra a carne, né? Que é a inclinação interna e natural ao pecado. Então, aqui a prática em si, né? Ali um sistema atuando para nos anestesiar, para nos distorcer da palavra de Deus. Aqui já a inclinação interna, nosso próprio coração. Então, desejos desordenados, natureza pecaminosa,
impulsos contrários ao espírito, né? Tudo isso tem a ver com o pecado, né? Desejos do nosso coração que se alinham à natureza pecaminosa, que geram impulsos contrários ao espírito. Tudo isso, né? Milita contra a carne. Milita não, é a nossa carne manifestada. O que são desejos desordenados? Deus fez o desejo. Por exemplo, o desejo sexual no homem. Ele é um desejo lícito. Foi Deus que criou. Na mulher, no homem, na mulher, no homem, no ser humano. É um desejo lícito. Foi Deus que criou a libido, foi Deus que criou a vontade, foi Deus que criou isso. Mas onde é que ele se torna crítico? Quando ele se torna desordenado. Quando o homem tem desejo, sim, mas não mais somente pela sua esposa. Ter desejo pela sua esposa e por outras mulheres na rua. São desejos desordenados. Que se aliado à nossa natureza pecaminosa, que é caída, que é enganada, inclinada ao mal, vai levar a nós termos impulsos, né, contrários aos, por exemplo. E por fim, o próprio diabo, né, que é o que fecha o ciclo, né? Então, o mundo tem esse sistema que nos pressiona, a carne é aquilo que a inclinação interna para esse pecado que o mundo nos proporciona, e o diabo, que é o agente, né, o acusador e o tentador das nossas almas, que vai gradativamente soltando mentiras sutis, né, como foi lá na filosofia humana, na cultura secular. É melhor em casa do que na rua, pequenas mentiras, né? Sofismas, né? A Bíblia fala que o diabo ele é o rei da mentira, e são esses sofismas, que são sofismas, são mentiras com aparência de verdade, né? Uma coisa ruim com aparência de coisa boa, né? E aí, quando vem o pecado, as acusações constantes. Mas é só que eu comigo sou crente que o diabo acusa. Claro que não. Claro que para nós é muito claro, porque a gente tem esse discernimento do espírito, que o diabo está nos acusando, que a gente está se acusando quando a gente pecou, que a gente errou. Mas para as pessoas que não têm esse discernimento, o diabo também é acusador. E aí vai bem mais pesado, muitas das vezes, né? Quantas meninas, né? Quantos meninos se perdem na vida porque, por exemplo, cometem um ato, né, inconsequente, né? Ou se submete a certas situações, e aí o diabo começa a falar para ele que ele não tem valor, que ele não tem valor em si mesmo, que eles são lixo, que eles são a escória, que o negócio é viver a vida louca mesmo, porque eles não têm valor nenhum. E aí nós vemos uma sociedade onde jovens, por exemplo, né, utilizando drogas, se entregando o caminho do vício, depressão, e eu não estou falando depressão aqui, né, doença, né, clinicamente comprovada, mas de entrega mesmo, né, de tristeza, por não haver esperança, por não ver um futuro, por achar que não tem valor, por achar que não vai a lugar nenhum, que sua vida nunca vai mudar, que nasceu assim, vai morrer assim. Acusações constantes, né? E essas estratégias de engano, né, que leva, né, normalmente essa acusação, essa constatação, né? Vamos dizer assim, você não tem valor. O diabo fala, você não tem valor, amém. Eu não tenho valor. Tá, isso não deixa de ser verdade, ele não deixa de ser uma verdade. Eu não tenho valor em mim. Sou homem pecador, sou caído. Só que o diabo, ele faz isso de maneira sutil, com acusações constantes e uma estratégia de engano. Por quê? Você não tem valor, você é pecador, você não presta, tal. Logo, você tem que tá perdido mesmo, volta para o mundão, faz o que você quer, vive a sua vida, aí o diabo leva. Já o Espírito, quando nos conscientiza, né, do nosso estado pecaminoso, não é para nos subjugar ou para nos humilhar ou para nos destruir. O Espírito, quando nos convence, né, não é com mentiras, é com a verdade. Nós somos pecadores. Eu não tenho valor, eu sou pecador. Mas o Espírito, ao mesmo tempo que nos mostra essa realidade, ele também nos mostra a saída. Ele fala, mas em Cristo Jesus, nós temos uma nova chance. Existe uma salvação para o homem caído, pecador. Existe valor para aquele que não tem valor algum. Em Cristo nós temos valor, em Cristo nós somos valorizados, em Cristo nós somos transformados, em Cristo nós podemos ter a nossa vida modificada, em Cristo nós não precisamos nos submeter ao padrão de vida que nós fomos nascemos e fomos criados. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Então, esse é o processo, né, daquilo que o Senhor vai transformando, né, nas nossas vidas ao longo do tempo. E Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 3, fala sobre isso, né? Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem deste mundo, né? Então, esse mundo aqui é esse mundo aqui, ó. Que ordem deste mundo? Que mundo? Sistema de valores e práticas contrárias a Deus. Filosofias humanas, cultura secular, padrões humanos. Então, quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, segundo a nossa carne, vivendo segundo o mundo, e o príncipe e o poder do ar,
o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, o diabo. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, né? Entre os filhos da desobediência, satisfazendo o quê? As vontades da nossa carne e seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, esse era o sistema que nós desenvolvíamos. Vivemos mortos de nossos pecados, porque vivíamos e seguíamos a ordem do presente mundo, segundo o príncipe do poder do ar, né? Que é o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência, né? E vivíamos como? Entre eles, satisfazendo as vontades da nossa própria. E aí nós já falamos um pouco sobre isso, né? O que é o mundo, né? O mundo, na linguagem bíblica, não se refere ao planeta físico, né? Ou a pessoas em si, mas ao sistema de valores, pensamentos e práticas que se opõem a Deus. É uma cosmovisão que coloca o homem no centro e rejeita a autoridade divina. Lembra que eu sempre falo o que é cosmovisão? Cosmovisão é como se fosse um óculos, né? O óculos. Todo mundo tem uma cosmovisão, é a forma como enxerga o mundo. Nós, quando nós estamos sem Cristo, nós temos uma cosmovisão distorcida, ou uma cegueira sobre as coisas do mundo. Mas quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos uma lente, né? Um óculos para nós enxergarmos. E nós passamos a ver o mundo a partir dos olhos de Cristo, da forma como Cristo vê o mundo, com os olhos do Senhor. Por isso que aí o pecado começa a nos incomodar, por isso que as nossas velhas práticas começam a nos incomodar, por isso que a gente começa a mudar, como vocês falaram, eu era assim, eu preciso me controlar mais, eu preciso mudar aqui, preciso alterar ali, preciso aprender mais do Senhor, porque a nossa visão muda. E esse sistema, né, oferece valores completamente opostos aos do reino, né? Esse mundo, ele estimula o orgulho humano, por exemplo, alimenta desejos desordenados e promove, acima de tudo, a rebelião contra o próprio Criador. E aí eu já falei sobre alguns deles, né? Filosofias humanas, né? O que é filosofia humana? É o homem como medida de todas as coisas, sem referências a Deus. Como falei, uma filosofia humana é o homem é o padrão para ele mesmo. O homem, ele cada cabeça sua sentença, cada um tem a sua verdade, né? E aí isso gera o quê? Um relativismo moral, negações dos padrões absolutos de certo e errado. Basicamente, o que nós temos que entender e pensar é assim, se nós pegarmos Deus e tirarmos do mundo, da nossa vida, da equação, tudo vira relativo. Por quê? O padrão do que é certo e errado vem do Senhor. Por exemplo, pegar um sistema simples que nós estudamos, a lei do mais forte, né? Na natureza, sempre o mais forte sobrevive, domina, por exemplo, né? Nós temos, dá exemplo aqui, numa comunidade de macacos, de gorilas. Quem é o gorila que domina sobre os outros gorilas? É o mais forte. E como é que ele ganha isso? Na base da pancada. Ele bate no outro gorila desafiante até matar ou até o desafiante matar ele. Essa é a única forma de ele se tornar o chefe. E mandar em todo mundo e sair com todas as gorilas fêmeas. Por que nós não temos esse sistema? O que nos impede de viver assim? O que mais forte? Se eu sou mais forte que todo meu vizinho aqui, por que eu entro na casa de cada um, boto arma na cara, bato, faço e aconteça e domino sobre ele? Ah, mas porque tem leis. Claro que tem leis, né? Mas já falei sobre isso em outros momentos. A lei não emana do nada, né? A lei emana da própria sociedade, do senso moral da sociedade. Só é lei aquilo que a sociedade estabelece como sendo uma regra. Então, se emana da sociedade, emana do homem, de onde que vem esse senso moral? Por que a nossa lei não diz que tudo bem, aquele que matar e dominar pode controlar? Porque do senso moral do homem não faz isso. E de onde que vem esse padrão, esse senso moral? Só pode ser do Senhor, que é o senso absoluto de certo e errado. Porque é errado matar uma pessoa, porque é errado mais forte subjugar o mais fraco. Então, esse relativismo moral é o que mais afeta hoje a sociedade. Por que eles tentam tirar Deus de qualquer jeito da equação? Porque sem Deus tudo fica relativo. E eu gosto muito de um pensamento até que eu vi num debate um tempo atrás, até bem antigo debate, eu revi esses dias, onde o debatedor era um pastor cristão e outro debatedor era um ateu, dentro da universidade. E aí, nessa discussão, ele fala, não, eu creio que a verdade é o Senhor, Jesus é a verdade absoluta, sua palavra é a verdade absoluta, e aí o professor lá, ateu lá da universidade, fala assim, não, mas não existem verdades absolutas. Isso é relativismo, né? Uma filosofia humana, um relativismo moral. Não existe verdades absolutas, só verdades relativas. E aí o pastor, com muita calma, vira para ele e fala, então você está se contradizendo. Porque se não existe verdade absoluta, o que você está dizendo ou é mentira, ou então existe uma verdade absoluta, e a verdade absoluta é que não existe verdades absolutas. E se existe verdade absoluta, a sua verdade absoluta está errada. E eu posso estar correto na minha verdade absoluta, que é o Senhor e a sua palavra. Então, a negação desses padrões absolutos, de certo e errado, né, é algo que vem do relativismo moral. O materialismo, né, que é a busca da satisfação através de bens e prazeres temporais, ter mais seguidores, mais dinheiro, mais viagem, mais procedimentos estéticos. E, por fim,
baseado numa autossuficiência, né? Uma independência orgulhosa que dispensa a necessidade de Deus. As pessoas dizem, não preciso de Deus para nada. Eu posso, na força da minha mente, na força do meu braço, na força do meu trabalho, eu vou lá, chego e resolvo. Isso tudo vem desse sistema mundano. E 1 João 2, 15 a 17 fala sobre isso, né? Ele diz assim, olha, não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, presta atenção que não é uma parte, é tudo que há no mundo. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, qual é a verdade fundamental sobre isso? O cristão vive no mundo, mas não pertence ao mundo. Nós somos chamados a ser sal e luz e influenciar positivamente sem sermos contaminados no nosso dia a dia. Alguém quer comentar alguma coisa antes de eu passar para a carne? Você fique à vontade, tá bom? Alguém quer falar? Bem? Então, o outro ponto, né, é a carne, né? A carne, no vocabulário bíblico, né, representa a natureza pecaminosa remanescente. Nós já estudamos aqui, né? É aquela inclinação interna para o mal que persiste mesmo após a conversão. É a parte de nós que ainda resiste à vontade de Deus e busca satisfação com as coisas contrárias ao Espírito. Então, quais são esses pontos da carne, né? Primeiro, os desejos carnais, os impulsos que nos afastam de Deus, impulso pelo pecado de qualquer natureza, né? O segundo, o conflito interior que nós temos, a tensão entre a carne e o espírito, essa sensação que eu e você temos constante, que parece que a gente vai rachar no meio, né? A gente está o tempo todo lutando. Um dia você está bem, está fazendo as coisas do espírito, um dia você está na carne purinho, um dia você está cheio de paciência, outro dia você está querendo arrastar a cara dos outros no chapisco. Isso tudo faz parte desse conflito que nós temos dentro de nós mesmos. E a partir daí uma resistência espiritual, né? Nós precisamos ter essa necessidade de vigilância constante. Por isso, a prática das disciplinas espirituais, leitura da palavra, vida de oração, jejum, louvor, adoração, nós precisamos ter essas disciplinas espirituais para a gente poder justamente resistir, né? E sermos vigilantes conforme esse processo. E por último, mas não menos importante, mas mais importante, é a dependência do Espírito. A vitória só vem pela capacitação divina, né? Através do Espírito Santo. Estava falando aqui agora. Tudo isso fala sobre domínio próprio, né? Abandonar os desejos carnais, vencer o conflito interior, sermos resistentes. O domínio próprio é algo tão poderoso que só é concedido através do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Dentro do fruto do Espírito está lá, domínio próprio. Eu e você não temos condições de termos domínio próprio, não em todas as áreas. Ah, não, pastor, eu tenho domínio próprio, não saio falando mal de ninguém. Amém, mas em outras áreas você vai não ter domínio próprio. Assim como eu, assim como qualquer um de nós. Em algumas somos mais fortes, outras somos mais fracos, mas é impossível termos domínio próprio sobre a nossa própria carne, sobre toda a nossa natureza. Isso somente no Senhor. Então existe um conflito constante e real, né, entre a carne e o espírito na vida de todo cristão. E Paulo descreve essa batalha intensa de maneira muito pessoal e honesta em suas cartas, né, como nós já vimos. Acabei de falar, né? Gálatas capítulo 5, 16 a 17, ele diz o seguinte, ó: por isso digo, vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito que é contrário à carne. E eles estão em conflito com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam. Então qual é o princípio vital aqui? A vitória sobre a carne não vem do esforço humano, e esse é o ponto mais importante, ou força da vontade. Nós, quando a gente vem principalmente do mundo e se converte, a gente vem com esse pensamento: não, eu vou me esforçar, eu posso, me esforçando eu consigo. Não, pela minha força da vontade, eu vou pensar firme, positivo, vai dar certo. Não vai, é impossível. Mas, então, qual é a diferença do sistema, do espírito para o sistema mundano? No mundo, nós confiamos no nosso próprio braço, na nossa própria força, na nossa própria resiliência. Mas em Deus, a gente entende que ser fraco é ser forte. Depender de Deus continuamente, do seu Espírito Santo, é o que nos capacita. Quando andamos no Espírito, nós não cumprimos, né, os desejos da carne. E para finalizar, né, o último, e eu vou parar a aula aqui, nas próximas aulas nós vamos seguir, né, o último ponto, o último inimigo, né, então o mundo, a carne e agora finalizando o diabo. Satanás é uma pessoa real, né? Esse é o mais importante. Muitos cristãos acham que Satanás é uma alegoria. Não, ele é um anjo, uma pessoa que tem uma personalidade, né? Ele é um ser espiritual poderoso e que se opõe ativamente a Deus e aos seus filhos, né? Ele é chamado de tentador porque busca nos fazer cair em pecado, e de acusador porque nos condena diante de Deus e da nossa própria consciência. Suas armas principais são a mentira, o engano sofisticado e as acusações persistentes. Por isso que um alerta, né, para nós dentro da igreja é isso. Se nós vivemos na mentira,
Se nós somos aquele tipo de pessoa que tem aquele engano sofisticado, sabe? Aquelas palavras que sim, mas que não, que parece que você que sim, mas que não, aquelas conversas, né? A gente falava no mundo, conversa torta, né? Conversa de malandro, né? Aquela jeitinho de distorcer as coisas, né? Acusações persistentes. Isso tudo são as armas principais do diabo. Por isso que o cristão ele fala a verdade. Por isso que no cristão é importante que não haja engano, né? Então ele conhece as nossas fraquezas e sabe onde somos mais vulneráveis, atacando, né, estrategicamente nesses pontos. E aí, quais são as características, né, do diabo? Primeiro, ele é mentiroso desde o princípio, né? Ele distorce a verdade de Deus para nos enganar, como fez no Éden. Lembra? Nós estudamos aqui a queda no início desse modo e falamos lá sobre a queda. O diabo, desde o princípio, né, ele foi mentiroso, né? Lá no Éden, ele mentiu para a mulher para que ela pudesse comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e depois o homem também, para gerar a queda. Ele é acusador, né, dos irmãos. Então, ele nos acusa constantemente, gerando culpa e condenação paralisante. O destaque aqui é constantemente e culpa paralisante. Irmãos, se nós pecarmos, como eu falei, antes de mais nada, nós devemos ser afetados pelo nosso pecado no sentido seguinte: meu Deus, eu pequei. Deve surpreender, antes de mais nada, a mim e a você. Senhor, me perdoa. Mas, uma vez que confessarmos os nossos pecados, o Senhor ele é fiel e justo para nos purificar toda a nossa iniquidade. Qualquer acusação que passe disso, qualquer coisa que passe disso e gere culpa, né? Essa culpa constante que não te deixa dormir, não te deixa levantar, não te deixa mais nada, que fica, vem do diabo. E se essa condenação ela é paralisante, ou seja, você não consegue mais orar, você não consegue mais ir para a igreja, você não consegue mais ver a sua vida, você está sempre assim, isso também vem do diabo. Então, ele também se disfarça, né, de anjo de luz, então disfarça o mal como o bem, tornando o pecado atraente e justificável, né? Ah, não, mas Deus sabe que você está muito tempo esperando alguém. Não tem problema você sair lá com o seu contatinho. Ah, não, Deus sabe que você está muito nervosa, só acende mais um cigarro, né? Deus sabe da sua ansiedade, né? Deus sabe que você tentou o que pôde. Você só xingou o seu filho, a sua filha, porque você perdeu a paciência. Deus sabe, Deus tem, né? São a forma como o Satanás disfarça, né, o mal como o bem, tornando o pecado atraente e justificável. E ele, obviamente, é um adversário estratégico, né? Ele planeja ataques calculados no momento de maior vulnerabilidade. Quando vocês estão mais fracos, é aí que ele ataca, né? Ele vai trazer a tentação no seu casamento quando vocês estiverem casamento frio, ele vai trazer a oportunidade de você pegar um dinheiro no seu trabalho, escondido, quando você está precisando. Lembre-se que o diabo já faz isso há muitos e muitos anos, há milhares e milhares de anos. Ele é um anjo caído, é um ser inteligente, é um ser extremamente capaz e que está com um só foco. Ele é incansável, em um só foco: destruir a minha e a sua alma e levar para o inferno junto com ele. E aí, por isso que 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, ele destaca, né? Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. Veja que não é a quem possa arranhar, a quem possa assustar, a quem possa colocar para correr. O diabo, ele é o inimigo de cada um de nós, ele está ao nosso redor procurando quem possa devorar. Ele quer destruir, ele quer devorar, nos levar em caminhos de morte para consumir as nossas vidas e acabar com qualquer chance de nós possamos ser salvos em Cristo Jesus. Então, qual é a nossa defesa, né? É resistir firmes na fé, é essencial. Não devemos ignorar a existência de Satanás, como eu falei. Ele não é uma alegoria, não é uma história da carochinha, não, ele é real. Os demônios são reais, nós vamos ver isso no módulo 4. E nem ter medo excessivo dele, né? Por quê? Porque Jesus já venceu ele na cruz e em Cristo Jesus nós temos autoridade, né, em seu nome, para repreender Satanás e seus demônios. Então, você tem autoridade dentro do seu lar, você tem autoridade no seu casamento, você tem autoridade sobre seus filhos, para impor as suas mãos, e, em nome de Jesus, expulsar, repreender, né, impedir que Satanás avance sobre a sua vida e sobre a vida dos seus, né, da sua família, dos seus entes queridos, das pessoas que você ama. Então, nós terminamos aqui, né? Na próxima aula eu vou continuar a partir daí, né, da penalidade do pecado. A ideia era fazer isso em uma única aula, mas como nós temos uma folguinha, né, para esse módulo, no início de janeiro, eu dividi aqui para que nós pudéssemos fazer em 2 anos. Amém? Que Jesus possa te capacitar, né? Nós vamos falar sobre a penalidade, sobre a capacitação espiritual, né? Para nós podermos enfrentar essa batalha, mas que nós possamos tirar de proveito dessa aula aquilo que terminamos ali de falar em 1 Pedro 5:8, né? Que nós precisamos estar vigilantes, né? O diabo está ao nosso redor constantemente, né? Ungindo e procurando tragar as nossas vidas. Mas quando, pastor? Só hoje, amanhã, depois? Mas é cansativo, Por isso que é uma batalha
constante. A gente só consegue vencer ela se nós formos renovados no espírito. Senão a gente cansa e cede. O diabo, ele não está nem aí. Ele vai te tentar de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã. Hoje, amanhã, segunda, terça, quarta, quinta. Hoje, amanhã, segunda, terça, quarta. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, o tempo todo. Por isso que nós precisamos nos apresentar diante do Senhor. Por isso que Jesus falava que sem nada nós podemos fazer. Por isso que em Isaías 40:31 fala: aqueles que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm, não se cansam, caminham, não se fatigam. Só existe uma forma de nós caminharmos nisso: não nos entregando e nos renovando, né, no Senhor. Por isso que nós estamos falando na igreja na quarta-feira, no culto busca. Amanhã é a penúltima mensagem, né, da série Renova. Nós estamos agora, depois, acho que faltam 2 quartas-feiras, vou até ver aqui, né? Nós estamos falando sobre isso no culto busca, sobre a renovação do espírito, até 23 e 30, né? Tem mais 3 mensagens para a gente acabar com a série Renova, mas que você possa ser renovado no seu espírito e você possa se lembrar de... Amém? Em nome de Jesus, encerrar nossa aula hoje. Eu vou pedir para a irmã Eliane encerrar em oração. Nós podemos encerrar nossa aula. Amém? Você pode orar, irmã Eliane? Sim, pastor, sim. Amém. Vamos orar, então. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esse estudo, Senhor, por esse entendimento, Senhor, dessa noite, Senhor. Tenha, Senhor, sabedoria cada dia, que a gente possa entender, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Entrego cada um, Senhor, que participou dessa aula nas Tuas mãos, Senhor. Dê uma boa noite de descanso, Senhor amado. O culto de amanhã, Senhor, entrego nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa, protege cada um pelo Seu santo nome, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, tá? Jesus abençoe vocês. Tenham uma ótima finalzinho de noite. Fiquem na paz, tá? Paz, Até amanhã. todos. Glória a Deus.